Paraná é repleto de belezas naturais. E você sabia que em Carambeí, bem pertinho da cidade de Ponta Grossa, existe um lavandário que apostou na essência da planta para produzir queijos? A Josi Canto foi até esse paraíso e nos mostra um pouquinho agora. O calendário marca a chegada da primavera. Não é apenas uma estação, é um momento em que a natureza se despede do frio e dá boas-vindas ao calor que traz vida, cores e novas possibilidades. Aqui em Carambeí, cidade que fica a pouco mais de 130 quilômetros da capital Curitiba, um local parece respirar a primavera todos os dias do ano. O lavandário, na verdade, ele surgiu durante a pandemia. Eu estava trabalhando e daí com a pandemia todo mundo ficou meio que sem emprego, ficou sem movimento. E aí eu comecei a ter que trabalhar de casa. E eu ficando em casa comecei a ficar deprimido ali porque sou mais acostumado a estar com um monte de gente, estar sempre conversando. E aí eu comecei a ficar deprimido em casa e eu resolvi mergulhar num dos meus hobbies, que é a jardinagem. Então eu comecei a fazer jardinagem ali e eu pensei, por que eu não faço um jardim para as outras pessoas também? E aí eu comecei a pensar e ter ideias e através de várias opções de plantas que nascem bem aqui, eu acabei chegando na lavanda, porque a lavanda ela é uma planta que vai muito bem aqui no nosso solo, na nossa região, porque a gente está numa altitude muito boa e a gente tem um solo que é muito bom para ela. O lavandário fica em um vilarejo no estilo holandês, onde os visitantes podem fazer piqueniques, desfrutar de uma paisagem relaxante e comprar produtos à base de lavanda. A gente tem desde as mudas de lavanda que a gente comercializa aqui, como também os arranjos, o pessoal pode fazer o colhe-pague, colher as próprias lavandas. A gente tem vários produtos que você pode usar na casa, no corpo, no carro, porque a lavanda é um produto cheiroso também. E além disso, ela é um produto comestível. Então a gente tem também produtos que você pode consumir e degustar, como por exemplo o sorvete de lavanda que a gente tem. Então são várias coisas que a gente pode utilizar a lavanda e a gente tenta explorar ao máximo essa planta ali para o pessoal conhecer um pouco mais sobre ela também e poder usufruir de todos os benefícios dela. A lavanda floresce principalmente na primavera e no verão, mas o período exato e a frequência dependem da espécie e do clima da região. Que a gente tem 7 tipos de lavanda e eles não florescem todos ao mesmo tempo. A gente tem várias etapas de floração e a gente tem aqui dentro do parque um Museu da Lavanda. E aqui no Museu da Lavanda, como você consegue ver aqui por trás, a gente tem representação de cada uma dessas variedades que a gente tem para o pessoal sentir, conhecer, saber qual que é a fragrância, ver como elas crescem, as peculiaridades de cada uma em qualquer época do ano. Seu aroma inconfundível que inspira leveza faz com que seja quase impossível ficar triste olhando para uma paisagem como essa. E o lavandário também abriga uma queijaria. E a produção de queijos está diretamente ligado aos holandeses, que colonizaram a região de Carambeí. Nosso foco aqui é o queijo Gouda, que é o queijo típico holandês, e desse a gente tem algumas variações. Então a gente tem o Gouda tipo alpino, que lembra os queijos dos Alpes, tem o Gouda com ervas finas, o Gouda picante e o Gouda com lavanda. E queijo com lavanda? O que você acharia dessa receita? Tinha bastante lavanda aqui, um dia eu estava fazendo queijo e me veio a ideia de colocar lavanda no queijo como uma forma de temperar o queijo, né? Então a gente usa a flor desidratada, e aí eu fiz uns testes e eu gostei, e aí surgiu o queijo Gouda com lavanda. E eu, como não sou nem um pouco boba, vou experimentar esse queijo com lavanda. Com a primavera, as coisas parecem ganhar mais vida. Os locais se transformam em palcos de cores vibrantes e até mesmo os olhares, antes distraídos, param por um momento para observar a beleza das pequenas mudanças. A primavera traz consigo uma sensação de renovação, não apenas para as plantas, mas também para os nossos próprios corações.
É como se o mundo, em seu ritmo frenético, encontrasse uma pausa para respirar e, em um suspiro coletivo, se enchesse de cores e fragrâncias. Para nós aqui, esse ano está significando esperança, porque a gente teve um inverno bem rigoroso, acabou tendo geada forte aqui. As lavandas sofreram bastante e isso daí fez a gente ter que podar elas, fazer uma poda ali, para elas conseguirem voltar com mais força agora. E aí agora a gente consegue ver o resultado da primavera chegando, que as lavandas estão vindo com bastante força, com bastante cor. E acho que isso daí deixa uma mensagem pra gente também, né? Por mais que as coisas estejam difíceis ali, sempre vai ter uma primavera ali que vai fazer as coisas voltarem e a felicidade voltar. O lavandário Hetdorp fica aberto de terça a domingo, das 14 às 17 horas. Venha conhecer essa experiência que é única e, é claro, aproveitar a primavera. Espetacular, hein? Deu pra sentir, imaginar um pouquinho do que é passar uma tarde, uma noite nesse local, o início de noite, né? Deu pra imaginar, inclusive, o cheiro no ambiente. Que bacana, né? Um abraço pra Josi Canto, um abraço pro pessoal de Ponta Grossa, que nos trouxe essa belíssima reportagem aqui no programa de sábado.